A Netflix está contratando para o seu novo estúdio, o Incubator. E isso seria legal, se não fosse o fato de que esse estúdio vai ser voltado estritamente para arte IA. Exatamente, a animação em IA. É um tanto quanto irônico isso, já que a palavra em inglês ink é para tinta. Então, não vejo nenhuma incubação para novos talentos em relação à arte e à artista, ainda mais que inteligência artificial não cria nada. Ela só propaga o que ela é alimentada, e geralmente ela é alimentada por artes de outras pessoas, de outros artistas, trabalhos de outros artistas, e geralmente eles não são pagos por isso. Essas artes são colocadas lá sem pagar royalty algum, sem permissão nenhuma de um artista. Não sei se vocês se lembram da moda de, faça o seu avatar em Estúdio Ghibli. Você se lembra disso? O Estúdio Ghibli foi atrás disso daí e falou para, se eu não me engano, era do ChatGPT essa função, era do Sora, que era, inclusive, um serviço do ChatGPT que fechou, porque não faz sentido algum, não tem como você alimentar esses serviços de IA se você vai ter que pagar outros artistas e isso não tem cabimento algum. Mas a Netflix acha que isso pode ser bom. E o pior de tudo é que essa inteligência artificial que eles estão tentando fazer, esse novo serviço que eles estão tentando montar, é um sistema para fazer animações primeiramente para crianças. Então, imagina você saber que o seu filho está consumindo arte de IA. A gente não tem como a gente chamar de arte isso, né? É apenas um regurgito de várias influências, e essas influências sequer sabem que isso está acontecendo, que ela está sendo roubada. Eu acho que não é isso que você quer para o seu filho, né? Você quer criatividade. Essa é a palavra do momento. E quando eu falo momento, eu falo dos últimos 10 mil anos. Se não fosse a criatividade, a gente ainda tava lá olhando para o céu, vendo as estrelas, enquanto a gente corria de mamute. Mas não, a gente decidiu que a gente queria cultivar alimentos, mas cultivar a arte, cultivar a amizade, a comunhão. E dessa forma a gente começou a ficar em grupos e criar sociedades, criar escrita. Esse tempo inteiro a gente fez arte no processo. A própria escrita é um tipo de arte que está no processo. Chega a ser nojento a gente ver uma iniciativa assim. Tantos artistas tentando sobreviver, principalmente aqui no Brasil. Vendendo a sua arte, muitas vezes a um preço que nem vale o serviço que ele gastou ali por horas. Inclusive, muitos artistas tentando chegar nos grandes estúdios, na Disney, na DreamWorks, onde geralmente era onde nascia a criatividade nas animações que a gente acompanhou a vida inteira. Tinha muita inovação ali, muitos artistas independentes se juntaram para fazer o seu próprio trabalho, como é o caso da Warner Animation, lá nos primórdios da animação. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal. E o último ponto é que a gente lembra que quem ganhou o Oscar desse ano foi as Guerreiras do K-Pop, que é uma animação que foi distribuída pela Netflix. Então eles vêm vendo todo o sucesso que a animação trouxe para eles. Eles inclusive aparentemente nem acreditavam tanto na animação, já que aparentemente muita coisa de merchandising sequer foi feita. E quando a animação explodiu, eles não tinham como alimentar o pessoal querendo comprar as coisas. Vendo esse sucesso, eles não quiseram incentivar e nem financiar um estúdio que, de fato, fosse atrás de inovação em arte. Eles decidiram fazer o mais fácil e o que no futuro distante seria mais barato para eles, né? Já que a IA aparentemente para eles é mais barato do que pagar artistas de verdade. Jack Kirby. Essa semana, o rei dos quadrinhos, Jack Kirby, ganhou uma homenagem. Uma rua de Nova York foi renomeada com seu nome. E o interessante é que ele nasceu em Nova York e essa rua fica num dos bairros que ele viveu. E próximo da rua que foi inspirado a rua onde fica o edifício Baxter do Quarteto Fantástico. Em vida, Jack Kirby foi apagado, enganado por grandes editoras. Ele foi responsável pela criação do universo Marvel, pela criação dos X-Men, do Quarteto Fantástico, do Thor, dos Vingadores. Ele estava lá, era ele
tudo aquilo veio da cabeça dele. Talvez você pense que o Stan Lee estava envolvido. Eu acredito que não, mas isso é para um outro vídeo. Eu acho interessante que qualquer tipo de homenagem ou reconhecimento deva ser feito em vida, porque depois que a pessoa morre, nada mais importa, não é mesmo? Mas com Jack Kirby é diferente. Ele foi sistemicamente apagado e passado para trás. Por exemplo, durante toda a sua vida, ele tentou reaver os desenhos originais da época que ele fazia as coisas na Marvel. A Marvel tinha pilhas desses desenhos em seu prédio e eles negavam, e o pouco que eles falavam que tinham, eles não queriam devolver para Kirby. Kirby já estava velho nesse processo que ele tentou reaver, e mesmo assim eles faziam questão de falar que não, de negar, e isso é asqueroso. Apenas recentemente um acordo entre a Marvel e a família de Kirby fez com que essa conversa se cessasse. E a gente não sabe bem o que aconteceu, mas eu acredito que eles chegaram a um valor e aparentemente acertaram as contas com a família Kirby. Concluindo, é muito interessante duas notícias tão contrastantes assim. A IA, que não é capaz de criar nada, e Jack Kirby, que simplesmente criou e recriou universos por várias vezes na Marvel, na DC, na própria vida. É um dos maiores exemplos de inovação e força de vontade. Mesmo na diversidade, ele se levantou para colocar para fora a arte dele. Por vezes ele não tinha nada, só sua arte, e no começo ela sequer pagava direito. Mas ele seguiu e foi a fundação para os quadrinhos que a gente lê hoje em dia, para os filmes da Marvel que a gente assiste, e até para os filmes da DC, embora eles não tenham dado muito certo. Isso não sequer tem a ver com Jack Kirby no fim das contas. A Warner é um caso à parte. Eu já falei um pouco deles aqui no canal também. E por fim, vou deixar um trecho de uma entrevista aqui que o próprio Kirby fala de um sentimento que a IA jamais chegará próximo de transpor. E é isso, eu fico por aqui e até mais. What kind of influence have your wife and 4 kids been to you? Oh, they've been a tremendous influence. They show me that I know true love. And knowing true love, I think is one of the greatest feelings in the world. And it's something that has absorbed my entire being. And in absorbing all of love, I find that I live a wonderful life. You can't have a wonderful life without love. And in loving my own family, my life is even more wonderful. I love my children. I love my relatives. I love my audience. And these are true feelings. I'll never deny them. And I suppose I love everybody. Well, the feeling is mutual. Não sei se essa parte da humanidade ficou boa.